Quando eu vi o filme no cinema, o filme de 2010, eu tinha mais ou menos a idade do filho dele, né? No filme. Eu tinha uns 15 anos, mais ou menos. O filho dele tem mais ou menos essa idade. É interessante que a gente tem, assim, duas figuras, uma figura mais conservadora, né, à direita, que é o Capitão Nascimento, e outra figura à esquerda, que meio que, assim, disputam essa geração. Qual narrativa, digamos assim, que é um termo bem utilizado, né, que vai influenciar mais a essa geração? Uma narrativa mais à esquerda, uma mais à direita, né? No final eles acabam meio que fazendo as pazes, se juntando. Eu acho que nisso o filme ganha. Mas eu acho que, por exemplo, em outras coisas o filme ele acaba pecando. Que, por exemplo, eu achei que o Matias ele ficou muito de escanteio esse filme. Sabe assim, porque no primeiro filme ele era um cara de dilemas. Ele fazia faculdade de Direito, ele lia Foucault, ele ia na ONG da favela, né? Mas ele também era policial, então ele ficava assim nesse dilema, quer dizer, o sonho dele era ser um advogado criminalista, mas ao mesmo tempo o cara era do BOP, entendeu? Né? Tanto que a gente até conversou no último, né? Como ele seria mais útil para a sociedade, né? A gente conversou. E aí, nesse eu não senti nenhum dilema nele, sabe? Ele parecia que ele só era um soldado do BOP, assim, que era uma máquina de matar, sabe? Ele era só isso que ele era, entendeu? Era a única coisa que ele fazia era seguir as regras do comando. Ele não tinha dilema, ele não tinha... ele não hesitava, ele não tinha crise de consciência, ele não tinha nada. Assim. Eu achei que personagens, por exemplo, como ele, assim, acabaram perdendo um pouco. Tá, eu não sei, vou falar um pouquinho do Matias. Eu acho que é interessante como criaram a narrativa para ele, porque ele tinha uma posição meio central, o filme começa com ele atirando no bandido, porque ele é o que ele acredita. Quando teve aquela rebelião na penitenciária, e, embora ele tinha recebido do comandante dele a informação de que não era para atirar, ele atirou. Então, no frigir dos ovos, ele se criou nessa figura muito mais do policial. Se ele tinha uma dúvida entre o advogado e o policial, ele foi incorporando cada vez mais a figura do policial. E no frigir dos ovos, ele perdeu o direito de trabalhar no BOP. Então, se ele tinha se construído como policial, com essa visão de que eu vou atirar no bandido e que eu faço diferença na sociedade fazendo isso, de repente o próprio sistema botou ele de escanteio, botou ele de lado. É interessante, porque ele também passou por uma transformação, ele passou por um dilema, ele passou por uma perda. E se ele acreditava naquilo, quando teve qualquer oportunidade de voltar para o sistema, ele pegou, como qualquer um de nós pegaria. Então, eu gostei dele, o sistema ser essa estrutura meio sem cabeças, mais maldosa, que vai engolindo e comendo as pessoas e se valendo delas quando é útil. Quando não é útil, joga de lado. Quando vale a pena, não tem escrúpulos, põe a pessoa de volta. Não existe moral, né, no sistema, no mecanismo. O mecanismo ele é totalmente engolidor de pessoas. E parece que eu tive uma consciência melhor do que o mecanismo. Você já tinha essa consciência pela sua própria formação na área de política, de sociologia? Porque agora parece que se estabeleceu um novo entendimento dentro de mim. Parece que a coisa ficou mais firme agora. Então, eu lembro que esse filme ele foi bem impactante assim, na época. É um filme assim, que ele explica muito bem esse elo. Né? Que, na verdade, né, o problema não era, né, que ele falou, né? Ele falou, eu achava que o BOP era a solução, né? Transformei o BOP numa máquina de guerra, porque aí eu consegui acabar com o tráfico, tirar os traficantes. E aí ele teve muitas operações, né, nos últimos anos, né, desse tipo no Rio de Janeiro. E aí eu acabaria com o tráfico, que dá dinheiro para o policial, acabaria com esse arrego do tráfico, e aí eu ia quebrar os corruptos, porque aí eles iam ter que começar a se engalfinhar para se virar. Só que ele volta, ele fala, mas não foi isso que aconteceu. Né? O que aconteceu foi que os policiais perceberam que o tráfico era um dos mercados. Porque, na verdade, ali você podia ganhar dinheiro fazendo serviços que o Estado deveria suprir, mas ele não supre. Então vem a milícia, que é uma máfia, que faz todo esse Estado paralelo. E faz o principal, que não é só conseguir pegar dinheiro de gás, de eletricidade, de internet, mas é pegar voto para a política. É fazer isso um cabo eleitoral. Então, assim, eu acho que essa visão, ela atualiza uma crítica já desgastada da esquerda, que era colocando aquela coisa que aparece no Tropa 1, que era uma crítica de que, assim, que o sistema, ele só pune os mais pobres, e o sistema, ele vai oprimir eles, porque eles devem ficar no canto deles, marginalizados,
mas essa visão, ela atualiza, fala, não, na verdade, eles são integrados na medida que eles são úteis. Quer dizer, ele vai ganhar os benefícios, mas para depois agradecer no voto e fortalecer os políticos que, junto com a milícia, possibilitaram isso. Esse filme, assim, ele quase que fala, olha, é um modo de fazer populismo a milícia. Eu acho que ele põe o dedo mais fundo na ferida quando ele faz isso, essa percepção.